Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Nós estamos vivendo uma enorme transformação na maneira como as pessoas recebem as informações e na maneira como elas interagem e se comunicam entre si. As transformações das mídias, não só das mídias televisivas e do rádio, mas das mídias sociais, a transformação na estrutura de funcionamento dessas mídias, desses meios de comunicação, tem transformado a maneira como as pessoas se comunicam entre si. A comunicação social tem trazido transformações para a comunicação interpessoal. E se você não entender muito bem como essas transformações estão acontecendo e quais são as repercussões das transformações na comunicação social para a comunicação individual, interpessoal, você pode estar abrindo brecha para coisas muito negativas entrarem dentro da sua convivência, seja familiar, seja no trabalho, seja com seus amigos. Nesse vídeo, vou fazer uma reflexão nesse sentido para você, alertando a você como filósofos como Friedrich Nietzsche e Michel Foucault previram o futuro e mostraram como isso aconteceria. Mas nesse vídeo eu quero mostrar que eles previram o futuro, mas a escolha de como aceitar e agir é de cada um de nós, ok? Antes de a gente entrar no assunto, gostaria de fazer um convite para vocês estarem conosco no curso especial Manual de Sobrevivência 2023. Primeiro link aqui embaixo. Ali você vai estudar um ano inteiro comigo e a gente vai ter ali informações indispensáveis para a gente transitar nesse cenário tão estranho, angustiante que temos visto. Temos 3 grandes blocos de estudo, a questão dos jogos de poder aqui e lá fora e como isso tem influenciado a nossa realidade. Depois nós temos os estudos sobre o cenário espiritual do final dos tempos e como isso também nos tem influenciado. Depois nós temos ali o terceiro bloco de estudos que vai tratar exatamente da educação financeira. E para isso separei alguns livros especialíssimos para vocês, inclusive o livro A Transformação Total do Seu Dinheiro, um plano eficaz para alcançar o bem-estar financeiro. Esse livro custa R$80. Eu consegui para vocês por 23. Aproveite, pessoal, 70% de desconto. Esse outro aqui, ó, Empreendedorismo Transformador, como Walt Disney e Steve Jobs, entre outros, alcançaram o sucesso. Esse livro aqui custa, sabe quanto? R$70. Eu consegui para vocês por 20, 70% de desconto. Aproveite, promoção por tempo limitado. Primeiro link aqui embaixo, o link do curso, venha estudar conosco. Segundo link aqui embaixo, o link dos livros. Aproveite a oportunidade. Vamos à nossa reflexão de hoje. Como uma homenagem póstuma a Michel Foucault, o filósofo francês Gilles Deleuze, ele escreveu um livro chamado simplesmente Foucault. O título do livro é Foucault. Para além do mero comentário à obra do autor do livro Vigiar e Punir, Deleuze propõe novos conceitos e teorias ao revisitar o pensamento do seu conterrâneo. No final do volume, ou no final desse livro chamado Foucault, escrito por Deleuze, há um anexo chamado assim, sobre a morte do homem e o super-homem, que inspirou o título, ou inspirou a ideia desse vídeo aqui. A ideia defendida no texto é que na formação histórica clássica vigorava a ideia de Deus e o homem era entendido como uma derivação do divino. A ordem social era construída com base nessa premissa. Porém, quando a ideia de Deus começou a sair de cena, a ideia de homem também ficou prejudicada e precisou ser redefinida. Contudo, a nova ideia de homem já nasce frágil e com os dias contados. O humanismo moderno não duraria muito e a pós-modernidade daria fim à soberania da razão iluminista. A ideia de ser humano passa a ser uma ponte para algo além, o além-homem ou o super-homem, o homem sem limites, liberto das amarras do paradigma judaico-cristão e pautado única e exclusivamente por sua vontade de potência, que é o nome de um dos outros livros do Nietzsche, em alemão Wille zur Macht, a vontade de potência. A gente escuta essa ideia até como um processo libertador, Parece tudo muito lindo no papel, mas nós sabemos que alguns doidos ali se inspirariam em pensamentos exatamente como esse para sustentar o conceito de que haveria um grupo que era mais poderoso do que os demais e que teria direito a controlar as demais pessoas. Dostoiévski até parece ter antevisto esse problema, deixando um importante alerta no seu livro Crime e Castigo, sobre as consequências de um homem que se acha melhor do que os outros e que orienta as suas ações meramente com base na busca pelo poder.
Geralmente, o fim de pessoas assim que chegam ao poder é muito problemático, não só para ele, mas para a sociedade que o cerca, né? Hoje, o fornecedor de sentido social que está em decadência, em vez de ser a ideia de Deus ou a ideia da razão iluminista, hoje é a mídia tradicional, que está numa decadência total. Ela tem a capacidade de dar significado ao aparente caos do mundo, aos fatos aleatórios que acontecem, às estranhezas, os imprevistos, né? Com base nessa reflexão, eu pergunto, da mesma forma que o declínio da ideia de Deus obrigou o homem a se reinventar, a crise da mídia tradicional também traria um vácuo de sentido para a sociedade, abrindo caminho tanto para liberdades quanto para cenários muito sinistros? Eu ensaio aqui até uma resposta, restringindo a reflexão ao jornalismo, pensado enquanto mídia tradicional. A partir do entendimento de que o trabalho jornalístico se configura como uma atividade de produção de sentido, e não meramente como uma reprodução ingênua da realidade, o jornalismo ele se mostra como uma atividade simbólica, cuja tarefa é apontar a realidade segundo pontos de vista específicos. Na sua tarefa de construção da notícia, o jornalismo funciona como um dispositivo de construção da própria realidade. O jornalismo também atua não só construindo a realidade, mas atua como um filtro para a realidade, assim como também um instrumento de mediação entre os diversos campos sociais. João Esteves, no livro chamado A Ética da Comunicação e os Mídias Modernos, ele define campo social como o espaço social onde os mais variados campos do conhecimento guardam entre si relações múltiplas em que cada um defende os seus pressupostos. Nesse âmbito, as diversas mídias desempenharam até aqui um papel de grande importância, já que elas estabeleceram, até então, a mediação entre os diversos grupos e isso garantindo a estabilidade social, não só a estabilidade social, mas visibilidade social para cada grupo e a aproximação entre os múltiplos campos diferentes. Mas o problema é que a mídia tradicional, esse grande mecanismo de construção de sentido, está em declínio, perdendo espaço para as novas plataformas midiáticas. Há um duelo declarado entre o modelo clássico da mídia, gerador de sentido, e as novas tecnologias. Enquanto isso, o cidadão comum fica no meio dessa confusão, tentando interpretar por conta própria a realidade ao seu redor. E aí, nesse embate entre a mídia tradicional e as novas mídias sociais, poderá prevalecer uma linha que valoriza as múltiplas opiniões ou uma linha que tenta estabelecer uma opinião oficial. Enquanto o modelo clássico da mídia tenta desqualificar o novo contesta a isenção do modelo clássico. A pergunta é: quem vai vencer no final das contas? O pensamento oficial ou a multiplicidade de opiniões? Há dois caminhos possíveis, mas nós já temos elementos suficientes para arriscar dizer que o movimento pendeu para um dos lados, infelizmente, para o lado menos amistoso. O que você achou dessa reflexão? Deixe sua opinião aqui embaixo. Aproveito para deixar um forte abraço para você. Fique com Deus, examine suas coisas, retém que é bom. A gente volta em breve com mais conteúdo exclusivo só aqui no canal Daniel Lopes. E fica o convite para você estar conosco, vem estudar conosco no Manual de Sobrevivência 2023, conteúdos indispensáveis para você navegar por esses mares tortuosos que estão se desenhando, tá bom? Deixo a todos vocês um forte abraço, fiquem com Deus, examine suas coisas, retém que é bom. E dê uma olhadinha não só no curso, primeiro link aqui embaixo, mas nos livros, não ssó no meu livro A Beira do Abismo, Geopolítica, Globalismo e Fim do Mundo, mas nos livros que separei para vocês com desconto de 70%. Empreendedorismo transformador e a transformação total do seu dinheiro, ok? Forte abraço, fiquem com Deus, examine suas coisas, retém que é bom. Valeu!